Quem lembra da mensagem da semana passada? O que você faz perante um juiz quando você é chamado porque viu alguma coisa? Testemunhas. E nós vimos se na nossa vida cristã nós não servirmos, ou nós não estamos servindo para ser testemunhas, nós precisamos rever os nossos conceitos cristãos, porque nós fomos chamados para ser testemunhas daquilo que vimos e vivemos. Assim como os discípulos, eles falavam daquilo que viram, assim como o endemoniado gadareno foi mandado a dizer aquilo que viu, nós também temos que, pela nossa experiência com Deus, testemunhar umas pessoas. Cristo faz isso. E num ano de portas abertas, como nós temos declarado esse ano, no ano dos grandes desafios, realmente nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos realmente, o Brasil, as famílias, a nação brasileira precisa de uma mudança radical. E ela precisa começar em nós. Porque não adianta querermos cobrar alguma coisa de quem está em nível de governo, se nós, no nosso nível, não fazemos nada. Mas alguém pode dizer, mas o que eu posso fazer? Ganho um salário mínimo, tenho uma famíliazinha ali que, como disse o próprio Davi, dizendo que a família dele era menor, ou então, um pouco antes dele, quem foi o rei anterior a Davi? Saul. Mas a menor família, a minha tribo das menores, a minha família das menores, ou seja, quem eu sou? Ou então Gideão lá atrás também falou isso. Então, o grande detalhe é qual? Mesmo sendo pequenos, mesmo nós achando que não temos expressão nenhuma, precisamos começar a mudança em nossas vidas, por nossas vidas. Amém? Outra coisa, então, vamos falar hoje sobre saldo devedor. Ninguém gosta, né? Logo no fim do mês, sim, saldo devedor. E qualquer coisa, só não vamos chamar o SPC Serasa, mas vamos falar sobre saldo devedor. E você vai ver ao final dessa mensagem que você deve e deve muito. Então, agora me diz uma coisa. Será possível nós amarmos demais? Assim, eu já amei tudo que tinha para amar. Não tem como amar mais. Será que nós podemos amar tanto a ponto de termos saldo suficiente ou saldo positivo? A resposta é não. Pois como cristãos, temos um saldo devedor de amor para com todas as pessoas. Não importa o quanto nós amemos, não importa que entreguemos a nossa vida por amor, mesmo assim nós ainda temos um saldo devedor. E nós temos várias coisas. A primeira coisa, queridos, nós podemos dizer a dívida. Romanos 13:8 diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, qual é o problema hoje e de todos os tempos da religião? A pessoa acha que está cumprindo a lei, os mandamentos, não mata, não rouba, não mente, e pensa que por isso ela pode discriminar alguém. Se ela discrimina, não interessa quem seja, ela simplesmente não cumpre a lei. Porque aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Ao mesmo tempo que Paulo nos adverte quanto ao fato de não devermos nada a ninguém, ele também afirma o seguinte, existe uma dívida que o cristão jamais pode deixar de contrair, ou seja, o amor. E queridos, o grande problema hoje é que as pessoas, elas têm um conceito de amor contrário completamente à palavra de Deus. Eles se veem num barzinho, eles se veem numa coisa, vamos fazer amor, aí vão para um motel, vão para uma cama. Isso não é fazer amor.
Ah, vamos unir porque nos amamos muito. Eu já disse para vocês que ninguém casa por amor. Sempre é por interesse. O amor a gente vai conhecer depois. Quando, eu até falei no rádio isso, quando um vira para um lado, os dois viram para o mesmo lado e aquele bafo maravilhoso. Aí você vai saber se ama ou não. Aquele dia que realmente a coisa está feia, briga para cá, briga para lá. Aí você vai saber se ama ou não. Saber se o amor, ele vai fazer você passar por tudo isso. Por quê? Eu digo, superar tudo isso. Porque a Bíblia é muito clara. O amor tudo suporta. O amor não arde em ciúmes. O amor, ele é aquele que se entrega. O amor não espera nada em troca. Porque hoje é uma barganha, uma troca. Ó, eu faço isso, mas tu tem que fazer aquilo, senão eu não te amo mais. Não é amor. Então essa dívida nós sempre temos que contrair, chamada amor. Queridos, os nossos compromissos financeiros, eles devem estar em dia, sem sombra de dúvida. Para quê? Para que nós não sirvamos de escândalo, de pedra de tropeço para ninguém. Porém, o amor é algo que sempre estaremos devendo aos outros. Sempre. Não importa o quanto você já tenha feito. Por isso que às vezes, a gente, todos nós fazemos isso. Ó, já fiz tanto, já fui atrás e acabou. Chega. Desisto. Aqui vá. Como diz o gaúcho, larguei para as cobras. Na realidade, essa dívida nós sempre vamos ter. Então não podemos nos enganar pensando que já amamos alguém o suficiente. Ou que certa pessoa, não interessa quem, não é digna de amor. Aquele, nem pensar. Não. Porque é o seguinte, ó, ao olharmos para o nosso próximo, devemos compreender que, independentemente de quem quer que seja, somos devedores a essa pessoa. Por isso Paulo já disse, né? Não, vocês considerem ninguém, você não pode dizer eu sou superior, não. Considere sempre os outros superiores a si mesmo. Se você acha que aquele sempre é superior a você, você sempre, puxa, eu devo algo a ele, eu tenho que alcançar ele, eu tenho que chegar ao nível dele. Então, o amor, queridos, é a moeda espiritual. Diga moeda espiritual. Então, o amor é a moeda espiritual que devemos utilizar em nossas relações interpessoais. Pois somente o amor suprirá todas as carências da alma humana. E olha, tem pessoas que não é fácil estar perto dela. Não porque cheira mal, não, mas simplesmente porque é complicado. Mas mesmo assim, o amor é a única coisa que supre as carências da alma humana. E nós, queridos, somos devedores, nós devemos ter todo o amor dentro de nós, porque aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Ele é a essência, a sua essência, a essência de Deus, a essência de Cristo é o amor. Então, se ele vive em nós, então o amor, cuide isso, ó, principalmente pais. O amor não pode ser substituído por presentes, por elogios ou o que quer que seja. Pois não importa quanto estamos fazendo ou o quanto já fizemos para as pessoas, sempre elas serão nossas credoras e devemos amá-las cada vez mais. E é interessante, porque do amor vem o perdão. E Cristo disse que 70 vezes 7, ou seja, essa pessoa diz, ó, te ofende, dali um pouco ela vem e diz, me perdoa, realmente eu errei contigo. Você tem que perdoar. Dali meia hora ela erra de novo, mas lhe pede perdão. Perdoa de novo. E se ela não te pedir perdão, libera perdão do mesmo jeito, porque o liberar perdão é uma atitude de sabedoria. Porque quando nós não liberamos perdão, tudo quanto é doença, ela vem sobre nós. Artrite, artrose, tem pessoas que vão ficando encarquilhadas, como se diz. Por quê? Tudo por falta de perdão. Essas doenças de hoje, a maioria é falta de
perdão. Ora bem, aqui diz a palavra em Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Já foi derramado, já está em nós. Até hoje eu postei no Discipulado Pastoral sobre isso. Queridos, já foi feito. Eu não consigo, não, você não quer. Mas eu não posso, não é que você não pode, você não quer fazer. Porque a Bíblia é clara, que Cristo já nos abençoou tudo quanto nós precisávamos, todo suprimento, tudo quanto nós necessitamos, sem exceção, em todas as áreas, Ele já supriu. E é muito claro, Efésios 1:3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já tem nos abençoado. Algumas versões dizem, já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. O que isso quer dizer? Que eu tenho que estar ligado à fonte de tudo isso, que é Deus. Se eu estou desligado, eu vivo por mim mesmo, eu não consigo amar, não consigo perdoar, eu não tenho relacionamentos. Por quê? Porque eu estou firmado, eu estou centrado em mim mesmo. Isso chama-se egoísmo. Ó, sossega, guria. Ó, todo o Brasil está vendo isso aí que eu estou dizendo. Sossega, guria. Então, outra coisa, ó, pagando a dívida. Romanos 1:14 e 15. Tem uma grande dívida, diga grande dívida, para com vocês e para com todos. Tanto os povos civilizados como as nações pagãs, tanto para com pessoas cultas como incultas. Portanto, da melhor forma possível, estou pronto a ir ver vocês em Roma para pregar também a boa nova de Deus. Isso foi Paulo falando. É a mesma coisa para nós. Por que ele disse que ele tem essa grande dívida? Porque ele foi alcançado pelo amor de Deus. E ele tem que expressar esse amor para com os outros. Testemunhas, que nós vimos a semana passada. E grande dívida, ou saldo devedor de hoje. Então guarde isso daqui, ó. Paulo via que uma forma de compensar essa grande necessidade de amor que o ser humano tem era pregando o evangelho às pessoas. Porque é o que está aqui, ó. O evangelho é a boa nova de Deus. Ou seja, a melhor boa nova que uma pessoa pode receber é o evangelho, a pregação do evangelho. Então, como é que ele compensava a necessidade de amor que o ser humano tem? Pregando o evangelho às pessoas. Não tem outra coisa. Por quê, queridos? Isso precisa ficar na nossa mente muito vívido, muito real. O Espírito Santo só pode trabalhar na vida das pessoas se ele tiver matéria-prima. Então, se uma pessoa não sabe nada do evangelho, ela não vai ser convencida do seu erro, do seu pecado, daquilo que ela está cometendo. Ela só pode ser convencida se nós colocarmos nela a matéria-prima do evangelho para que o Espírito Santo possa trabalhar. Porque às vezes dizem, mas isso não vale nada, isso não presta, olha só. Mas daí, já falou do evangelho para ele, para que o Espírito Santo tivesse a chance de fazer uma mudança? Se não foi falado, está entendendo sim ou não? Então há uma necessidade. Então, queridos, como conhecedores do amor de Deus e beneficiários dos direitos da redenção, nos tornamos devedores daqueles que ainda não experimentaram a salvação em Cristo. Veja bem, como conhecedores de Deus e beneficiários, recebedores dos direitos da redenção, porque fomos redimidos por Cristo Jesus, nos tornamos devedores daqueles que ainda não experimentaram a salvação em Cristo. E não são poucos, não. Muitos passaram pelo arraial, nosso arraial, pelo arraial de outras denominações, e não experimentaram a salvação. Eles simplesmente passaram, porque hoje, queridos, infelizmente, a igreja ela é vista como um grande supermercado. A pessoa vem para que
ter as suas necessidades supridas. Se ela não tiver as necessidades supridas, ou se ela tiver as necessidades supridas, ela vai embora e pronto. Porque é essa situação de negócio que é vendido por aí. E o mundo hoje é uma troca. Só dou se eu receber. Se eu te der isso, o que eu recebo em troca? Ó, Senhor, tá vendo aqui, ó, eu estou dizimando, estou ofertando, o Senhor está me devendo. Então, ó, dá um jeito na minha vida. Isso não existe. Não é amor, é interesse. Então, queridos, ó, olha o que diz a Bíblia, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. Ou seja, nós estávamos, o mundo todo estava no lamaçal, ou seja, era direito de propriedade de Satanás. Deus ama de tal maneira, mesmo sem ver resultado nenhum, e entrega o seu Filho. Para quê? Para morrer por nós. O unigênito, o único Filho de Deus se torna o primogênito, o primeiro. Por isso, queridos, devemos olhar ao nosso redor e perceber os milhares que circulam à nossa volta e nos sentirmos devedores a todos os seres humanos, tendo o desejo e a disposição de pregar-lhes as boas novas de salvação. Por quê? Porque nós somos conhecedores de Deus, somos beneficiários da redenção e por isso nos tornamos devedores. Não resta outra coisa, queridos. Os que com lágrimas semeiam, com alegria o quê? Trarão os seus molhos, os seus frutos. Porque qual é o problema hoje dessa geração? E daqui está vindo pior ainda. Eles não conseguem receber um não. Experimenta dizer um não para uma criança. Ela vira bicho, ela quebra, ela se estribucha. Porque não aprenderam a receber um não. Então a gente tem medo de pregar o evangelho e receber um não. O não faz parte. Se receber um não, não é problema meu. É como diz o pastor César Castellanos. Ó, se eu fui elogiado, pai, é para ti. Esse elogio é teu. Se eu fui criticado, se eu fui condenado, se eu fui execrado, é para ti, Senhor. Por quê? Porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. O elogio é para Ele, a crítica é para Ele, a condenação é para Ele, não é para mim. Nós precisamos aprender a viver assim. Somos dele e tudo quanto nos vem, nos pertence, pertence a Ele. Por isso já diz a palavra, nada temos que não tenhamos recebido. Romanos fala isso. Só não me pergunta o lugar que eu não lembro, mas é. Então, queridos, precisamos mudar. Então, ó, se nós formos ver, ó, essa consciência deve nos levar a anunciar o evangelho, que é a boa notícia de que em Jesus Cristo nossa vida pode ser transformada e que a nossa dívida para com Deus já foi paga com o seu próprio sangue. É isso, porque as pessoas vivem em condenação. Ah, eu fiz, por exemplo, alguém abortou, fez um aborto, e aí viu aquela consciência ali. Mas essa dívida já foi paga por Jesus. Se for confessado, será o quê? Perdoado. Então, isso a pessoa precisa aprender para que ela não viva em condenação. Só deu a questão do aborto, pode ser qualquer outro pecado, que como Satanás segura as pessoas na acusação. Você não é digno porque você... Mas Deus já pagou com seu próprio sangue toda a nossa dívida. Amém? Então, terceiro, quem são os nossos credores? E aí, vamos ler toda a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 27 ao 37, diz assim, ó. Jesus respondeu, que diz a lei de Moisés a esse respeito? Ele respondeu, diz que você deve amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força, e de toda a sua mente, ou seja, entendimento.
e deve amar ao seu semelhante, ao seu próximo, ao seu vizinho, ao seu inimigo, como ama a você mesmo. Certo? Disse-lhe Jesus, faça isso e você viverá. Mas o homem queria justificar sua falta de amor por alguns tipos de pessoas. E por isso perguntou, quem são os semelhantes, ou que semelhantes? Jesus respondeu com uma história. Um certo judeu que fazia uma viagem de Jerusalém para Jericó foi atacado por bandidos. Esses tiraram suas roupas e seu dinheiro, bateram nele e o deixaram caído, meio morto ao lado da estrada. Por acaso, passou um sacerdote judaico, ou seja, passou um pastor, passou um padre, passou um bispo, passou um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou longe, porque ele não podia se contaminar. Não vou tocar nesse cara. Certo judeu, ajudante do templo, seja um levita, fez a mesma coisa. Também deixou o homem caído ali. Porém veio um desprezado samaritano e quando o viu, sentiu grande pena da vítima. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano passou-lhe remédio nas feridas e fez curativos. Depois colocou o homem em seu jumento e foi andando ao lado dele até chegarem a uma hospedaria, onde cuidou dele durante a noite. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e lhe pediu que cuidasse do homem. Se a conta dele for além disso, ou seja, se o cuidado que você tiver com ele, a hospedagem que você der para ele, for além das 2 moedas, disse ele, eu pagarei a diferença na próxima vez que passar por aqui. Ora, aí Jesus pergunta, qual desses 3 você diria que foi o semelhante da vítima dos bandidos? O homem respondeu, aquele que mostrou alguma compaixão. Então Jesus disse, agora vá e faça o mesmo. Então, queridos, nós nos justificamos muitas vezes, não são poucas não. E nessa parábola Jesus afirma que aquele que usa de misericórdia com o necessitado é o próximo. E é o que nós temos que fazer. As pessoas estão morrendo diariamente e indo para o inferno, e não são poucas. E nós temos a cura. Nós, vamos dizer assim, se fôssemos cientistas, teríamos descoberto a cura do câncer, da AIDS, ou seja, a cura, seria o elixir da vida eterna. E nós, muitos de nós, guardamos para nós mesmos. Não mostramos para ninguém. Nós precisamos mudar. Então o próximo não é necessariamente aquele que está fisicamente ou geograficamente perto de nós, ou seja, a nossa família, quem sabe o nosso vizinho. Não. Ele pode ser alguém que está do outro lado do mundo, mas que tem necessidades e que podemos colocar como resposta à necessidade dele, o nosso clamor, a nossa oração, ou então a nossa ajuda através da obra missionária. Podemos. Tem tantos missionários. E agora mesmo recebi uma notícia. Muitos feiticeiros na África deixando a feitiçaria por causa de uma obra missionária. Mas esses missionários não vivem por conta. Eles não caem o dinheiro do céu para eles. E eles estão num país estrangeiro, onde eles não podem nem trabalhar. Eles precisam de ajuda. E nós podemos ir através dessas pessoas também. Podemos. Então, podemos nos acercar dessas pessoas por meio de nossas orações, então, ou indo pessoalmente ou contribuindo. É um jeito de nós fazermos, sermos testemunhas, de pagarmos não, pelo menos amenizarmos um pouco da nossa dívida, do nosso saldo devedor. Então, queridos, embora não as conheçamos pessoalmente, ou não sejamos responsáveis diretos por suas misérias, porque ainda diz, estão assim porque querem, são... E aí vamos dando todos os adjetivos deles. Eles estão assim porque foram eles que cavaram a cova e caíram nela. Mas nós somos devedores e devemos
proclamar-lhes as boas notícias de salvação e esperança eterna. É nossa responsabilidade, não tem como nós fugirmos. Não devemos fingir que não as vemos, pois todos os dias eles estão ao nosso redor, eles estendem as suas mãos pedindo socorro. Portanto, não podemos negar-lhes o que lhes devemos, ou seja, o amor. A justiça própria é que nos lança no engano de que não temos nada a ver com a necessidade dos outros. Assim como eu vim para Cristo, Ele que venha também. Agora você para e faça uma análise da sua vida. Como é que você veio para Cristo? Eu sei como nós viemos. Por todo o problema que tínhamos, eu estou dizendo antes de casar, muito tempo antes. E alguém pregou o evangelho, alguém nos cuidou, alguém nos conduziu. Ou seja, ele não ficou para ele, ele repartiu. Eu acredito que cada um de nós viemos, a maioria pela dor, poucos pelo amor. Então, nós não podemos negar o que nós devemos para todos eles, o amor. A justiça própria, queridos, nos lança no engano de que nós não temos nada a ver com essas pessoas. Por quê? Porque eu sou justo. Jesus me alcançou, eu sou justo. E outro, eu não posso nem andar com eles, porque senão eu vou me contaminar. Mas a consciência, queridos, de que fomos salvos pela graça, não foi porque nós merecíamos, pela graça de Deus é que nós fomos alcançados. Essa consciência de que fomos alcançados pela graça de Deus nos coloca em dívida para com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Essa consciência. Se eu tenho a consciência de que fui alcançado pela graça, de graça, eu nada fiz para isso, eu tenho que ter o quê? A consciência de que eu também devo a essas pessoas todas. Porque elas estão nisso, porque elas acham que isso é o melhor. Então, entender o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, nos trará o entendimento de que somos devedores desse amor ao nosso próximo. E quem é o próximo? Nós já vimos. Coloquemo-nos à disposição do Pai, nos coloquemos à disposição de Deus para suprir a necessidade de todos aqueles que clamam por salvação. Ele não pode vir? Eu busco. Ele não pode vir? Eu vou. Precisamos nos dispor a isso, queridos. Atos 16:31 diz assim, primeiro uma pergunta: como sair do cárcere espiritual? Responderam-lhe eles: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Queridos, ao longo da história, o ser humano tem buscado entender diversos assuntos da vida. Tenta conhecer o universo, e sonda para cá e sonda para lá. Tenta entender como é que tudo aconteceu. Não acredita, muitas vezes, no Criador. Então, o ser humano tenta entender diversos assuntos da vida. Porém, a pergunta mais importante que podemos fazer foi a que fez o carcereiro de Filipos. Pode ser a maior profundidade. Eu quero conhecer como é que uma pedra é formada. Ou seja, mas a pergunta mais importante que nós temos que fazer e entender é a que fez o carcereiro de Filipos. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Para que seja salvo? Atos 16:30. Aquele homem vivia literalmente dentro do cárcere, porque era um carcereiro. E, na verdade, a situação dele reflete a prisão espiritual de muitos que estão vivendo hoje.
preso nas drogas, preso na idolatria, preso na justiça própria, preso no medo, preso em tantas coisas, em vícios, preso até mesmo na indisposição de fazer alguma coisa. E diante da pergunta do carcereiro, sem nenhuma hesitação, aqueles homens de Deus responderam o que nós já vimos ali, ó. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Lembram, na Páscoa, até que nós colocamos aquela pregação do apóstolo Lamartine Pozzella, de que um cordeiro ele é suficiente e mais do que suficiente para uma família. Não é só para uma pessoa. Se uma pessoa, por exemplo, lá, o pai sacrificava o cordeiro, mas aquela família não tinha, podíamos dizer que não tinha nada a ver com Deus. Elas não eram uma família, mas eram santos, por isso que foram salvos. Não! Qualquer família, até mesmo a dos egípcios, se tivesse sacrificado o cordeiro e colocado nas vergas da porta o sangue, eles estariam protegidos. Então, o cordeiro, o sacrifício de Jesus, ele não é só para uma pessoa. Se uma pessoa numa casa recebeu a Cristo, passou o sangue nas vergas da sua vida e da sua porta, da sua casa, é para toda a família. Não abra mão disso nunca. Nunca diga, mas não tem jeito. Tem jeito sim. Então, um cordeiro é mais do que suficiente para uma família. Amém? Então, queridos, isso nos mostra o quanto devemos estar convictos em nossa fé, a fim de estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. É o que está em 1 de Pedro 3,15. Perguntou, mas já sabemos, Cristo Jesus de Nazaré. Agora, qual é o veículo da salvação? O que nos leva à salvação? É a fé. Fé é o veículo da salvação. Por isso que diz, crê. E Paulo diz, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Por meio da fé, queridos, nós ultrapassamos os sentidos. Pela fé nós somos justificados, porque nos conscientizamos que a salvação não é alcançada pelas obras que fazemos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que estamos aqui, ou aqueles que estão enchendo templos muito grandes, eles não têm nenhum mérito, eles não são melhor em nada, nem sequer milionésimo por cento do que aqueles que estão no mundo. Porque nós não fizemos nada, não somos melhores em nada, simplesmente fomos alcançados pela graça porque cremos naquilo que nos foi pregado um dia. A boa nova da salvação nos foi trazida e nós cremos. Por isso que eu disse, o interessante é isso daqui, Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? Mas aí continuando a palavra de, mas como crerão se ninguém prega? Então, somente poderá haver fé e somente poderá haver um trabalho de convencimento do Espírito Santo se houver quem pregue. Por isso somos devedores. Muitos estão no mundo porque não têm o que, não foram alcançados pela palavra e o Espírito Santo não pôde trabalhar. Então, queridos, pela fé somos justificados, como já vimos. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo e Silas não disseram faça, mas disseram creia. É o seguinte, você é um carcereiro, você deve ter batido em muita gente, você é um cara muito ruim, então você precisa fazer 40 dias de jejum, você precisa sacrificar, porque senão... Não disseram faça, disseram creia. E aqui está a grande loucura do Evangelho.
Pois enquanto o homem busca justificar seu direito, entre aspas, de possuir as coisas por meio de méritos pessoais, a Bíblia nos ensina que não há nada que possamos fazer para sermos salvos, a não ser crer. E aí vem o grande engano. Porque nós mesmos, muitas vezes, por nossa justiça própria, olhamos, por exemplo, um criminoso, matou ali, vamos botar ali 100 pessoas. Se não tem jeito mais, isso aí só merece o inferno. Isso aí tem que ser esquartejado, isso aí tem que ser castrado, isso aí... Se ele ouvir a palavra de Deus, ele vai ter o Espírito Santo para convencê-lo. Ele aceita se quer, é óbvio, mas ele precisa ouvir. Nós não podemos colocar a nossa justiça própria acima da nossa dívida para com todos. E as palavras de Jesus é a seguinte, crê somente, Marcos 5,36. E isso é no mínimo perturbador para o ser humano autossuficiente e orgulhoso, que não se conforma com a dádiva da salvação pela graça. Eu até já falei para vocês, pastor David Yushu, ele vinha sempre aos Estados Unidos, ele é coreano, ele vinha aos Estados Unidos pregar, e um grande empresário sempre estava ali, e eles não conseguia aceitar, porque ele achava que assim como ele cresceu como empresário, ele tinha que pagar, ninguém dava nada de graça. Até que um dia realmente tiveram uma grande conversa, quando ele entendeu o que Cristo fez de graça. Porque ele disse, o que eu faço, o que eu tenho que dar, quanto eu tenho que pagar, que coisas que eu tenho que fazer. Ele tinha que fazer algo. Não é assim. Por quê? Perturba realmente o ser humano autossuficiente e orgulhoso, que não se conforma com a dádiva da salvação pela graça. Porém, queridos, não estamos falando de uma fé vazia ou sem fundamento, mas de um poder vindo de Deus que descansa sobre a base sólida e inamovível da sua palavra. A fé é o firme base sólida, firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Fé não é um tiro no escuro. Alguns dizem para dizer o que é fé. Fé você dá um passo no escuro e a coisa acontece. Não, não é um passo no escuro. A fé é um passo firme, base sólida. Você vai caminhar em cima do que Deus falou. E se Deus falou, queridos, pode acreditar, porque é uma base sólida, inamovível, que ele deixou. Amém? Então, a Bíblia diz que após ouvirem a palavra de Deus, o carcereiro e sua família foram batizados. Está ali em Atos 16, 32, 33. Isso ocorre por quê? Porque a fé é alimentada pela pregação da palavra. Romanos 10, 17. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E aí eu pergunto, você já creu? Realmente? Por isso, queridos, Jesus, o objeto da nossa fé, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Agora, essa fé, ela não existe em si mesma. Essa fé, ela não se move em si mesma. Mas ela é baseada em Jesus Cristo, pelo que Ele fez. Se eu quiser alcançar pelos meus méritos, ou não, eu creio, realmente eu vou fazer e eu chego lá. Não vou chegar. É pelo que já foi feito. Jesus já fez. Ele pagou os nossos pecados, Ele pagou as nossas dívidas, Ele nos comprou, nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, nos tirou das garras de Satanás e nos trouxe para o reino do seu amor. Muitas pessoas confundem fé com boa intenção, mas diz o ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio. Podemos ter fé,
Por exemplo, você chega assim, eu tenho fé de que esse avião vai chegar até o seu lugar, vai sair de Porto Alegre, vai chegar em São Paulo. Mas se o comandante não for capacitado para pilotar aquele avião, não adianta nós crermos, o avião não vai sair dali. Eu creio que esse avião chega, mas não tem piloto. Ou o piloto, a pessoa que está ali não tem capacidade. Não adianta termos fé. Então a fé ela não existe em si mesma, a fé está baseada em Cristo, naquilo que Ele já fez. E por que podemos estar sinceramente errados? Portanto, devemos olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. De nós mesmos, nós estaremos sinceramente errados sempre. Mas se nós basearmos a nossa fé nele, no que Ele fez, as coisas mudam. Queridos, a cura não vai acontecer, ela já aconteceu, eu tenho que tomar posse. A salvação não vai acontecer, ela já aconteceu, eu tenho que tomar posse. A justificação não vai acontecer, ela já aconteceu, eu tenho que tomar posse. Tudo quanto diz respeito à minha vida, à minha salvação, tudo quanto diz respeito a mim, Jesus já fez, eu tenho que tomar posse. Eu não vou sair das garras de Satanás, eu já saí, eu só tenho que me posicionar. Eu não sou mais do diabo, eu sou de Deus. Amém? Porque o grande problema é que a gente fica sempre com aquela coisa, mas para lá, diabo, para lá, diabo. Querido, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não estou mais lá, eu estou aqui. E muitas vezes, deixa eu só abrir um parêntese rápido, muitas vezes nós começamos, vem uma luta, a gente já repreende o diabo. Mas será que é o diabo? Se eu estou em Cristo, queridos, eu não posso ser tocado. O Salmo 91 é muito claro, e lá em Isaías, se não me engano, diz que nós estamos na palma da mão de Deus. Ninguém nos toca, se Deus não deixar. Então, quando nós somos tocados, nós estamos sendo tratados, disciplinados, ou Deus está nos chamando a atenção, ou está nos levando a uma situação para que a nossa fé possa ser acrescida. Amém? Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. A nossa fé deve estar em nosso comandante Jesus, pois não há fé verdadeira fora de Cristo, mesmo que seja sincera. E Jesus, ele não disse que veio nos mostrar o verdadeiro caminho. E ele nem disse que veio nos ensinar como alcançar a iluminação, sermos melhores. Mas ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a verdadeira luz dos homens. Quem está em mim não anda em trevas. Então não é, eu vou melhorar. Não, não vai melhorar. A mudança, queridos, no reino espiritual é radical. Aceita Cristo, sai das trevas para a luz. Aceita Cristo, sai de pecador para santificado. Aceita Cristo, sai da sujeira para a limpeza. Mais alvo do que a neve. E é assim que nós precisamos nos ver, porque quando nós damos ouvidos ao diabo, nós sempre vamos estar tentando nos limpar, nos limpando. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para me limpar. Jesus já me limpou, tomemos posse disso. A nossa fé não pode estar em nós mesmos, pois como seres corrompidos, como seres caídos, nós, como poderíamos ajudar alguém? A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Como criaturas em trevas poderão encontrar a luz? Se não tiver a fé em Jesus. Estou falando disso. A salvação não é fruto da fé em si mesmo, e muito menos em figuras humanas, mas a fé tem que estar no Filho de Deus, que se ofereceu por nós, dando-nos vida eterna. Por isso, queridos, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Entendamos que a fé em Jesus
nos traz para Ele nos faz olhar para Ele como Senhor. E isso muda tudo, pois nos faz parar de olhar para Jesus como nosso Salvador, pararmos de olhar para Ele como aquele que somente assegura bênçãos. E passamos a vê-lo como Senhor, ou seja, como aquele que governa as nossas vidas. Por que muito crente não consegue andar em santidade e não consegue andar realmente em Jesus? Porque apenas vê Jesus como Salvador e como aquele que dá bênçãos. Mas ele não chega a ser Senhor. Ele não chega a comandar a vida. Ele não chega a dirigir a vida das pessoas. E isso faz com que elas apenas queiram as bênçãos. A minha vida deixa para lá. Agora veja bem, alcance da salvação, tu e a tua casa. A salvação, mesmo sendo uma experiência pessoal, tem um impacto direto na vida daqueles que estão próximos de nós, como os nossos familiares. A salvação não é exclusiva, ela é inclusiva. Ou seja, ela está sempre estendendo a mão para todos quantos desejarem. Deus tem um plano para a família, pois ao curar o paralítico, ali em Mateus 8:6, Jesus o manda de volta para a sua casa. O mesmo ocorreu com um homem, com o endemoniado Gesareno, que era possesso de uma legião de demônios. E quando Jesus disse-lhe, volta para casa e conta aos teus o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. A salvação não é algo que nós temos que guardar em segredo, mas a salvação deve ser compartilhada com todos aqueles que estão ao nosso redor, por meio de um testemunho de transformação. Viu uma semana passada? Testemunha é aquilo que presenciou, aquele que viveu, aquele que viu. Então, nós temos que compartilhar a nossa salvação com os outros pelo meio de testemunho de transformação da nossa vida. Ao chamar Abraão para a sua jornada de fé, Deus prometeu-lhe que dele faria uma bênção para todas as famílias da terra. Está ali em Gênesis 3:1. E para sermos uma bênção para todas as famílias da terra, devemos começar a ser bênção na nossa própria família. Porque tem gente que quer ser missionário lá do outro lado do mundo, mas na casa dele, se nós não formos bênção na nossa própria casa, como seremos bênçãos para todas as famílias da terra? Por isso diz a Bíblia que Abraão ordenou bem a sua casa. Tanto filho, como os dois filhos, né? E como também a todos os seus servos. Ordenou bem a sua casa. Foi bênção para todos aqueles que estavam com ele. E para concluir, queridos, diz a palavra de Deus ali em Atos 16, 32 ao 43. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, falando do carcereiro. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aqui, queridos, nós vemos as evidências de quem verdadeiramente teve uma experiência com Deus. Primeira coisa, daquele que teve uma experiência com Deus, vem o serviço. O homem passou a servir a Paulo e quem é que estava com Paulo? E Silas. Passou a servir-lhes, lavando as feridas dos seus novos irmãos e preparando-lhes uma mesa em casa. Depois, a evidência de que teve uma experiência com Jesus vem o batismo. Manifestavam publicamente a sua fé em Cristo, em obediência ao Senhor Jesus, e foram batizados.
A terceira coisa, comunhão. Estar à mesa e unir-se a outros cristãos que compartilham da mesma fé em Jesus. Eles não andaram sozinhos depois que aceitaram Jesus, eles andaram juntos, em comunhão. E por último, eles manifestavam alegria. Manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Isto, querido, é o que nós temos que fazer, mas tudo acabou aqui porque começou como? Pregando o evangelho. Veja bem, vamos lá, vamos trazer, só para encerrar, concluindo, traga para a nossa situação. Qualquer um de nós, ou em duplas, fomos presos. Aí bateram em nós, cortaram as nossas costas a pau, nos prenderam, e aí estamos lá num cantinho, lá chorando. Ah, Senhor, estou pregando o teu evangelho, olha aqui que desgraça, como é que pode? Cadê a sua proteção? Dá-lhe um pouco de terremoto, se abre tudo, e aí você vê o carcereiro vir, meu Deus do céu, fugiu tudo, ele puxa da espada e vai se matar, te mata de uma vez, que daí nós fugimos. É mais ou menos isso que ia acontecer, mas o que Paulo e Silas fazem? Estão lá, todo lenhado a vara, e aí fazem o quê? A chicote, estão adorando a Deus. Aí um grande terremoto acontece, o carcereiro veio apavorado e vai se matar. Ele diz, não se mate, que estamos todos aqui. E ainda prega o evangelho, leva-os à salvação, toda a casa aceita Cristo. É esse o nosso exemplo, é isso que nós precisamos fazer. Não nos alegrarmos na desgraça dos outros. E em tudo, darmos graça. Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou quase todas as vezes, estamos numa fornalha, estamos num deserto, estamos num lugar de prova. E se nós murmurarmos, acontece o que aconteceu com os israelitas. De 2, 3 anos passou para 40. O tamanho da sua prova depende da sua fé e do que sai da sua boca. Se for glorificar a Deus, como Paulo e Silas, uma coisa. Se for murmurar, outra coisa. Vamos orar? Pai, glorificado seja o teu nome, exaltado, engrandecido e glorificado seja o teu santo nome. Te louvamos, ó Pai, por tua palavra, te louvamos porque esta palavra, eu creio, vindo do teu coração para o nosso coração, para o coração de todos aqueles que se exporão a ela, eu creio, Pai, que muda o nosso modo de agir, muda o nosso modo de ver as pessoas, muda o nosso modo de tratarmos as pessoas, porque esta palavra nos afirma, nos assegura que somos devedores, que temos um saldo devedor, que realmente precisamos andar sempre olhando para as pessoas como potenciais filhos teus. Por isso, Pai, que em nome de Jesus, a partir de hoje, a condenação, a murmuração, o apontar o dedo, a condenação possa ser tirada da nossa vida e nós possamos nos levantar, ó Pai, em nome de Jesus, para sermos aquilo que o Senhor projetou que fôssemos. Como Paulo e Silas pregaram aquele carcereiro, não buscaram o mal dele, mas buscaram a salvação dele. Nós possamos também, ó Pai, mesmo aqueles que se colocam contra nós, mesmo aqueles que tenham questões contra nós, nós possamos amá-los como Deus nos amou, enviando o seu Filho, nós possamos amá-los e pregar-lhes as boas novas da salvação. E assim como nós fomos alcançados um dia, nós possamos alcançar a todos quantos o Senhor colocar ao nosso derredor, a todos quantos o Senhor colocar ao nosso alcance. Pai, muito obrigado por esta manhã e que realmente, ó Pai, esta palavra possa descer ao nosso coração e possa dirigir as nossas vidas a partir de hoje e assim sejamos arautos, sejamos propagadores, sejamos disseminadores desta palavra maravilhosa, desta semente bendita que é a tua palavra. E em cooperação com o Espírito Santo,
nós possamos gerar vida em cada pessoa, em cada situação, e daremos a Ti sempre, ó Pai, o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe cada um dos que estão nos assistindo. Fiquem na paz e que o Senhor vos abençoe.